Bruninho, jogo ruim contra o Guarani. Risco de não se classificar para a fase final do Campeonato Paulista. Tá começando a acabar aquela lua de mel do São Paulo, campeão da Copa do Brasil, eliminando Palmeiras e Flamengo, foi muito grandioso, campeão da Supercopa em cima do Palmeiras. Só que agora tem que voltar para a realidade, né? Porque tá começando a jogar mal o time do Thiago Carpini. Sim. Já são o quê? 3 ou 4 jogos? 4 jogos sem ganhar. Ontem até no primeiro tempo, acho que até foi bom o primeiro tempo, mas não conseguiu matar o jogo, fez só um gol. Ele tomou um gol, o empate no final. E o segundo tempo foi ruim, né? O segundo tempo foi bem ruim do São Paulo. E o Guarani é uma das piores equipes do campeonato. O time do Guarani é muito fraco. O Guarani tá brigando para não cair, só ganhou um jogo de 10 até agora. Então, o São Paulo pegou um dos piores times e não conseguiu vencer. O título da Copa do Brasil foi excelente, foi fantástico para o São Paulo, histórico, um título inédito, passando por Palmeiras, por Corinthians, por Flamengo. Mas, assim, tem coisas que devem ser analisadas. Nunca foi um time maravilhoso. É um time bom, é um time brigador, é um time competitivo. Mas é um time que oscila. É um time que no Campeonato Brasileiro há 3 anos não faz uma boa campanha. Também porque priorizou Copas, enfim, uma estratégia do clube, mas há 3 anos não faz um bom brasileiro. E um ponto que foi muito destacado negativo no brasileiro, que está aparecendo também no Paulista. O São Paulo no brasileiro ganhou um jogo fora de casa, o do Bahia, lá no finalzinho do campeonato, na antepenúltima rodada. No Paulista, que é um campeonato mais fraco, é um estadual, o São Paulo também não ganha fora. Ele só ganhou do Corinthians em Itaquera. Num momento ali de crise, ganhou em Itaquera, primeira vez, ótimo, legal, mereceu ganhar. Mas fora esse jogo com o Corinthians, o São Paulo também não ganha fora de casa no Paulista. Ele só ganha no Morumbi. Ele já empatou com o Guarani, perdeu para a Ponte também lá em Campinas, empatou com o Mirassol, lá em Mirassol. Ele também não está conseguindo ganhar fora. E dos 3 jogos que faltam, são 2 fora, um com a Inter acaba sendo em Brasília, né? Não vai ser em Limeira. Vai ter o último jogo com o Ituano em Itu, que também é um time muito fraco, e o penúltimo é o Palmeiras no Morumbi. Então o único jogo que o São Paulo tem no Morumbi é o Palmeiras. Na matemática, se o São Paulo ganhar da Inter e ganhar do Ituano, ele deve se classificar, porque mesmo que o São Bernardo ganhe as 2, o São Paulo tem um saldo melhor. O São Bernardo teria que ganhar as 2 e tirar um saldo. Se o São Paulo vencer, não estou nem falando do Palmeiras, vencer a Inter e o Ituano, fizer 6 pontos. Mas não está passando essa confiança de que vai fazer. Também os desfalques nos últimos jogos, ontem voltou o Lucas, entrou no intervalo, voltou o Rato, entrou... mas estava sem os 2 zagueiros, estavam suspensos. Então, a tendência é que nos próximos jogos o Carpini tem um time mais inteiro. Os jogadores lesionados estão voltando, mas o time está jogando mal e aí já começa a ter cornetagem, né? Então, o ambiente já não é tão tranquilo, não. Já é um ambiente de cornetagem aí. Você tem que ganhar da Inter quarta para ir mais sossegado para o clássico domingo contra o Palmeiras. Mas e aí, Piperno? Aí é a pergunta, né? É o primeiro clube grande do Carpini. Ele passou pelo Água Santa, fez um bom trabalho no Juventude, tirou do Z4 pro G4. A gente falava, pô, que surpresa agradável, só que é que o Bruno diz. Começa a cornetagem. E é agora que vai ter que ver a personalidade do cara. Porque chegar ganhando, você fica confiante, você fica motivado. Quando começa a cobrança, quando começa a pressão, é que você vai ver se o cara tá preparado mesmo para ser técnico de um clube gigante. E aí? O que esperar do Carpini agora? É um trabalho bom? É um trabalho razoável? Ou é um trabalho ruim do Carpini nesse começo de São Paulo? Por enquanto é um trabalho normal para um técnico que chega em um clube grande, que tem um elenco razoável, mas que não é top. E mais uma vez, o que está acontecendo com ele mostra de novo como são muito fugazes as várias certezas que bastante gente tem no futebol brasileiro. Ou seja, ele chegou... No 3º jogo ele quebra o tabu em Itaquera, no 4º jogo ele consegue um título diante do arquirrival Palmeiras. Ou seja, em 4, 5 dias ele conseguiu 2 resultados muito expressivos contra os 2 principais rivais de São Paulo. Nossa, é o Pepe Carpiola, sensacional. Então, aí o São Paulo entra numa zona cinzenta, fica alguns jogos sem ganhar. Puxa vida, ele é muito jovem, ele não dá conta de um gigante como o São Paulo. As coisas não são assim, ele precisa ter tempo. Ele precisa conhecer melhor o elenco, ter essa questão do Rami, jogadores contundidos que saíram, algumas agora voltando. O elenco de São Paulo não tem tantas alternativas assim. Então o São Paulo, que nos últimos tempos tem acertado bastante em contratações de técnicos, e a gente tem que reconhecer isso, o São Paulo tem que, de novo, oferecer todas as condições e respaldo para um técnico jovem, que eu acho de muito futuro, vem precedido aí de 2 trabalhos muito bons em equipes menores, e eu acho que
é uma aposta que vale a pena, sim. Não, sabe, não está fazendo nada assim de anormal. O time de São Paulo nem é um desastre e nem é também, né, o time dos sonhos, mas de qualquer forma vai cumprindo aí. Veja, o campeonato não é isso tudo, mas agora há pouco a gente falava de um Corinthians que muito provavelmente não vai avançar a próxima fase. E ao que tudo indica, São Paulo vai. Agora, um detalhe que me chama a atenção, né? E até falar isso ontem, esqueci. O Bruno lembrou do jogo que São Paulo perdeu para a Ponte. Pô, a cidade de Campinas tem 2 times. Por que o São Paulo teve que viajar, teve que ir até lá para jogar contra os 2? Não seria mais normal fazer um jogo em casa e um jogo fora? Por que o São Paulo tem que ir para Campinas as 2 vezes? Bruno, você sabe? Quem fez tabela. Foi a tabela aí. Pois é. Inclusive tem torcida única em Campinas. Então, a torcida única em São Paulo não é só nos clássicos São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Contra Guarani e Ponte tem torcida única também. Quando joga em Campinas só tem torcida dos times de lá e quando eles jogam aqui também só tem torcida dos times daqui, né? Coisa também genial, né? É torcida única até contra Guarani e Ponte Preta. E assim, o São Paulo agora com mais um problema no departamento médico, mais um jogador lesionado, que é o Luiz Gustavo. O Carpini, acho que até confirmou na entrevista coletiva ontem essa situação do Luiz Gustavo. Aí você compara, por exemplo, no Palmeiras, o Abel vem sendo elogiado porque adotou um rodízio, usa o Paulistão como uma espécie de laboratório e também deixa todo mundo jogar e, ao mesmo tempo, a gente sabe que preserva uma ou outra peça, não desgasta todo o elenco 100%, né? Aí você vê o Carpini no São Paulo, tá com uma pressão que não deveria ter. Mas como ele é um técnico jovem, tá chegando agora, parece que ele sempre precisa ganhar. E aí não pode nem rodar os caras. Não pode rodar os jogadores. Força máxima direta e vai arrebentando tudo. É isso, não pode rodar o elenco, não pode, enfim, fazer algum tipo de mudança na escalação do São Paulo. Parece que sempre tá ali precisando da vitória, senão vai ter gente cornetando ou enchendo o saco, enfim. Então você vê uma mudança. Mas há um ponto de alerta nesses jogos do São Paulo no Campeonato Paulista, que é o sistema defensivo e a bola aérea. Porque o São Paulo levou gol de bola aérea contra o Santo André, contra o Mirassol, contra o Corinthians, contra o Guarani. Ontem também o gol nasce de bola aérea. Contra a Ponte Preta, o primeiro gol, cobrança de escanteio, a bola passa pela área, a sobra do escanteio, um golaço, um chute ali da entrada da área. Então, dos 9 gols sofridos pelo São Paulo no Paulistão, 5 nasceram de bola aérea. Então, eu acho que esse é um ponto de alerta aí para o trabalho do Thiago Carpini. E é isso. A gente falou, o técnico podia ter essa liberdade, podia aproveitar o Campeonato Paulista, igual a gente está falando aqui, e mexer no time, e, enfim, fazer um rodízio para não forçar tanto as peças. Mas não, o São Paulo tem que colocar sempre a força máxima e o São Paulo vem aí perdendo mais e mais jogadores para o departamento médico. E essa bola aérea é pior quando o Arboleda não tá, né? Dos lances que o Pedro falou aí, ele lembrou, tem Santo André, Mirassol e ontem o Arboleda não tava. Contra o Corinthians ele estava e contra a Ponte também. Então, quando o Arboleda não está, pior. É um problema mesmo coletivo, né? Bola aérea não é uma coisa só individual, é um sistema de marcação. Mas quando não está o Arboleda, piora muito, que o Arboleda no alto vai muito bem. Quando ele não está, fica mais complicado defender pelo alto. Ou seja, o Vampeta tem razão. E o Arboleda é muito bom. E falar tanto do amiguinho dele, do Arboleda. Já que ele não tá aqui, tu falou do Arboleda hoje pra dar aquela acariciada nas férias do nosso parceiro. Tem a amizade do Vampeta, mas o Arboleda é muito bom. Faz falta quando não joga. Ainda mais o Beraldo foi embora. Então, quando o Arboleda não joga, faz falta. Né? Aliás, o Beraldo provavelmente vai estar sexta-feira na convocação do Dorival. Né? Mas uma coisa que incomoda um pouco no Carpini é que ele meio que é aquele treinador que tenta iludir o torcedor na coletiva, né? Porque ele ontem falou de novo, ele tentou elogiar. Ele fala, hoje tivemos cruzamentos, 22 finalizações, posse de bola. O São Paulo foi melhor em tudo, mas não conseguimos o principal, que era a vitória. E já é a segunda coletiva que eu vejo dele, depois de um jogo ruim, que ele tenta falar que o jogo foi bom. Isso eu acho um erro. Ele podia falar, a gente está encaixando a equipe, eu tô com desfalques, realmente vai ser complicado, mas é o começo de um trabalho. Porque aí parece que ele não tá vendo o mesmo jogo que a gente, né, Pepe? Então, porque... Já vou mostrar a declaração dele, mas só pra gente debater um pouco antes. O torcedor não quer saber muito de estatística, né? Ele quer saber se o time ganhou ou não, se o time jogou bem ou não, né? Então, sabe, quando o treinador se apega a esse tipo de muleta,
é porque também está faltando argumentos em relação àquilo que o time deixou de apresentar, aquilo que o time deixou de produzir. Então, eu acho assim, o Carpini é jovem, ele tem boas ideias, ele tem que aperfeiçoar essa autocrítica, né? Falar, olha, hoje eu errei, o time errou, hoje foi bem nisso, não foi bem naquilo. Até para ter essa relação mais honesta e direta também com o torcedor, porque o torcedor, ele conhece futebol. Não adianta. Você, no começo do programa, falava de não sei quem aí que finalizou 29 vezes, o Corinthians. O Corinthians. Que não conseguiu acertar. Não adianta falar, olha, puxa, meu time finalizou 30 vezes. E aí, acertou no gol quantas? 3. Quer dizer, então, sabe, o torcedor está vendo isso. O torcedor fica angustiado também quando ouve o técnico tentar se apoiar nesse tipo de muleta, né? Pedro. Olha, eu já senti uma coisa assim na entrevista do Carpini. Não foi nem na entrevista de ontem, foi em outro jogo que o São Paulo, não sei se foi com o Luiz Gustavo, que também vários jogadores agora no departamento médico, mas o São Paulo não tinha informado a lesão. Foi o Eric. Foi o Eric na partida contra o Bragantino. O torcedor do São Paulo cobrou o Carpini, criticou por que o Eric não começou jogando, só foi entrar lá no segundo tempo. Eric que entra no jogo e faz o São Paulo virar a partida. Depois o São Paulo acaba cedendo empate, mas o Eric que vem em bom começo de temporada. Aí o Carpini precisou na entrevista coletiva para dizer, o Eric, ele sentiu aí um desconforto, por isso que teve que começar no banco de reservas. Às vezes eu sinto que o Carpini ele tenta explicar na entrevista coletiva o que se passa na semana do São Paulo e o que geralmente o clube não quer divulgar. E não sei por que o clube não quer divulgar, isso não só no São Paulo, em várias equipes, né? Que às vezes quer esconder lesão de um jogador aqui, de um jogador lá, não sei com qual propósito ou motivo, e a pressão cai sempre em cima do técnico. Porque a crítica depois vai em cima do técnico. Por que não escalou o jogador? Se o São Paulo não divulga que tem ali um desconforto, que tem algum problema com o atleta, o torcedor vai criticar o técnico. Então, eu acho que das coletivas do Carpini o que eu senti foi isso. E sobre essa questão de citar números, estatísticas, o Rogério Ceni no comecinho da carreira, no São Paulo também, lembra? Chato. O Rogério chegava assim com todos os números do jogo. Uma hora depois do jogo. Demorava muito para falar, mas chegava com todas as estatísticas, posses de bola. O Diniz também, acho que no comecinho da carreira dele, teve aí uma ou outra palavra, que depois até se tornou meme ou ficou viral. Perdi o primeiro tempo, ganhei o segundo tempo. O Carpini é jovem, né? Então vai aprender a lidar com a imprensa. A gente vai ver já essa declaração do Carpini, né? Onde ele tenta dizer que o São Paulo fez uma boa atuação, mas não fez uma boa atuação contra o Guarani. Essa situação aí que já começa a ser de cobrança um pouco depois de um momento muito positivo do São Paulo. Dá pra gente escutar essa declaração do Carpini antes de voltar pra rádio? A gente vai esperar voltar pra rádio pra ouvir essa declaração aí do Carpini. Agora, uma coisa a gente tem que mostrar aqui também, que eu vou esperar voltar para a rádio, que é comparar o desempenho do São Paulo pré-Supercopa do Brasil e pós-Supercopa do Brasil. O São Paulo tem um desempenho muito bom até a Supercopa do Brasil e depois cai muito depois da Supercopa. O que foi? O que você já ficou alegrinho, já me olhou com essa cara de bunda? Eu tava olhando pro Bruno aqui. Eu mandei uma mensagem pra ele, mandou. Então você me diga qual é a mensagem ou fale alguma coisa, porque você olhou pra mim rindo. Comentário sobre o jogo e tal. E depois esse negócio que. Você sabe, agora eu vou ser sincero. Diga. Igual o professor, né? Fale a mensagem. Conversar. Essa turma que elogiou, que achou que o São Paulo é o maior time do mundo depois dos 4 jogos. Lá vem ele, cara. Não, eu juro que eu pensei nisso. Pensei nisso que eu vou te falar. Mas você pensou porque o Palmeiras levou 2 porradas do São Paulo ou você pensou porque pensou mesmo? Não, eu pensei mesmo no que eu vou te falar agora. Então fale pra rádio inteira porque a gente tá voltando em 5 segundos. Então é o seguinte... Me espera, eu tenho que voltar. Se eu te falei que... Enrolando e tal. Agora, vou voltar agora. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, que a gente estava falando do Carpini, dessa cobrança que tá acontecendo agora, você fez caras e bocas. O que você quer falar, Fábio Piperno? Uma da ejaculação precoce.
Palmeiras. Que loucura. Não, o cara que imagina que em 4 jogos, em janeiro, o time já tá pronto, que ganhou do Corinthians e levou lá a taça contra o Palmeiras, só pode ser isso aí. Que loucura. Gente... Mas se for uma ejaculação precoce e reprodutiva, que você engravidou, que você teve um filho, pode ser algo positivo. Mas aí que tá o negócio. Você viu o que veio depois, né? Você viu que não era tão positivo assim, né? Mas você acha que não é positivo ou pode ser um mau momento? Gente, não dá. Futebol em janeiro não é pra ser levado a sério. Mas ganhamos, não. Mas quebramos o tabu. Não. Aí eu vou calar sua boca. Aí eu vou calar sua boca, meu amigo. Não é só janeiro. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, eliminando o Flamengo e o Palmeiras. Calma. Isso é uma outra coisa. Então, é um momento bom. Você diz o Carpini, né? Esse começo de ano. Nossa, puxa vida, ganhamos em Itaquera e levamos a taça contra... Tá, então você não quer dizer do momento do São Paulo. Você quer dizer o momento Carpini, que muita gente falou, o Carpini pode ser o cara. É isso. Também isso. Considera isso. Assim, janeiro, porque Copa do Brasil você tem que considerar. Gente, janeiro não vale pra ninguém. Seja porque quem tá arrebentando... uma vez, eu já vi time pequeno começar o campeonato, ele ganha lá 5 jogos seguidos. Pô, notável, revelação. E aí o grandão não. Mas isso é coisa típica de janeiro e um pedaço também de fevereiro. Aquele São Paulo e Palmeiras foi um jogo ruim, né? Foi um 0-0 ruim. Se fosse um jogo, sei lá, da 4ª rodada do Paulista, assim, ia falar, jogo ruim. Assim, eu acho que, além dessa parte de ser início de temporada, levam muito a sério essas Supercopas, Recopas. Levam isso muito a sério. Igual o Fluminense está numa pilha também por causa do jogo com a LDU. Cara, claro que é legal ganhar, tem a taça, ainda mais quando é um clássico, São Paulo e Palmeiras. É legal. Eu não estou falando que o torcedor não tem que comemorar, não estou aqui para determinar o que tem que comemorar ou não. Comemora, mas assim, tem que saber, e principalmente a torcedor nem tem essa obrigação. A imprensa, porque a imprensa agitou pra caramba também isso aí. E hoje... Eu agitei. Eu agitei. A gente tem que agitar, pô. Mas não é o senhor. E você, que depois que perdeu pro Del Valle, você ficou traumatizado. Mas o senhor não é da Tricolor Press. A Tricolor Press. Tá. E hoje tá difícil de diferenciar as coisas. Eu torço pro São Paulo. Eu nunca falei, nunca neguei. Mas, cara, uma coisa é você torcer pra um time, e todo jornalista torce pra um time, por isso trabalha com futebol. Outra coisa é você fazer parte da Tricolor Press, da Fiel Press, da Verdão, da Mengão Press. É coisa diferente, cara. E hoje tá difícil de diferenciar algumas coisas, né? Parece que... não, tem que a torcida tá falando. Tá todo mundo feliz, então vamos ficar feliz. Tá bravo, vamos fazer... ninguém presta, tudo uma porcaria. Cara, era um início de temporada apenas. Como teve exagero lá no início, tem agora exagero também. Parece que o Carpini não sabe nada, que não tem condição. Calma, é tudo muito exagerado, mas é por isso, é porque o cara pega, que o meu público quer ouvir? Eu vou falar, é isso, né? Eu sou o representante do São Paulo na imprensa. Não, cara, eu torço pro São Paulo, mas eu não sou representante de time nenhum. Mas tem cara que quer ser representante do time, aí vai falar o que a torcida quer ouvir, né? Então é isso. O senhor entendeu a minha risada agora? Entendi. E a risada era por causa do termo ejaculação precoce. Eu pensei nisso aí. Tá inspirado o Piperno hoje, hein? Ele tá. Falou do Corinthians, falou do São Paulo. Virou meme recentemente, por tá tão inspirado assim. Virou, porra. Agora, vamos mostrar a arte, tá, do São Paulo antes e pós Supercopa. Tá aí, 4 jogos antes, 5 jogos depois. 3 vitórias e 1 empate, ou seja, invicto. Antes, 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates depois. Aí você tem 7 gols marcados, 6 gols marcados depois. E 3 sofridos, 6 sofridos. Ou seja, piorou muito em tudo. O São Paulo antes, que era aquele São Paulo, Copa do Brasil, campeão, até o título. Vocês acham que acomodou esse São Paulo? Tirou o pezinho do chão? Não tem... Não. O time que está ainda se reorganizando, perdeu jogador, tem jogador voltando, trabalho novo. Olha, torcedor de São Paulo, tá tudo rigorosamente dentro da normalidade. 9 jogos também, né? 9 jogos. Um recorte assim, muito pequeno pra gente poder avaliar se relaxou, se não relaxou, começo de temporada. Eu até brinquei aqui, fase ruim, porque não ganha 4 jogos no Campeonato Paulista, aí pede o Rames de volta, aí, enfim. Até sobre isso, aí você imagina, né? Eu tava falando do Carpini, que não tem a mesma moral do Abel, porque o Abel
é ídolo lá no Palmeiras, mas... E até por isso o Abel pode fazer o rodízio e pode escolher aquilo que ele quer pro Verdão. Às vezes coloca jogadores questionáveis aí pela torcida, criticados pela torcida. E o Carpini não, tem que sempre colocar força máxima, tem que sempre ganhar o jogo, sempre é cobrado. E por isso até força um ou outro jogador, e o São Paulo com esses problemas todos no departamento médico. Aí tem o Rames, que está voltando pro time. Rames no banco do São Paulo. Vai ser banco, porque pelo que vinha jogando, ele vai ter que conquistar o espaço dele de alguma forma aos poucos, entrando nesse time. Não tem como o Rames... Eu não imagino, não sei vocês, não imagino o Rames como titular. Aí o Rames não desempenha também como no ano passado. Aí já é um outro problema para o Carpini. Tem que administrar o medalhão aí, o Rames Rodrigues, um cara que tem muito nome no meio do futebol. Enfim, então alguns desafios aí para o técnico do São Paulo aqui para frente. Vamos ouvir aí a análise do Carpini sobre o jogo. Eu vejo de maneira, talvez use uma palavra diferente. Eu acho que faltou um pouco de capricho. É difícil ali na hora, uma tomada de decisão do atleta, você falar de um excesso de preciosismo. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que nós criamos sim inúmeras oportunidades, principalmente no primeiro tempo, né? Nós poderíamos aí ter saído no primeiro tempo com o placar tranquilamente de uns 2 ou 3-0 e ter resolvido, liquidado a partida nos primeiros 45 minutos. Imaginávamos uma postura do Guarani muito defensiva, como foi o jogo, principalmente no segundo tempo, onde abriu mão, né, de jogar futebol. E o gol do adversário saiu num detalhe, né? No minuto final. Acho que é um momento que nós precisamos seguir trabalhando e ajustando esses pequenos detalhes. Eu acho que mais do que essa questão de como você usou, se for o preciosismo ou do que eu penso de um capricho, um detalhe maior para a gente finalizar melhor e liquidar a partida, as situações que nós trabalhamos de dobras pelos lados, de ultrapassagem, de volume ofensivo, acho que isso aconteceu de maneira muito bacana, muito pelo que foi a nossa semana de trabalho. Quem dera se nós pudéssemos ter toda semana para treinar e fazer um jogo por semana, mas a gente sabe que isso não é possível. A gente vai se adaptando com o que tem, né, de tempo, não com o que tem de atletas, mas com o que tem de tempo para trabalhar. É o retorno de atletas importantes, eu acho que isso é um ponto positivo a se destacar. Né? Em relação ao jogo, fica esse sentimento, né, do pequeno detalhe que tem feito a diferença. Isso foi no jogo anterior, quando nós tomamos o gol nos últimos minutos. Um gol que nós sofremos de pênalti contra o Santos, voltando um pouco, fazendo uma retrospectiva recente desse momento, né, dessa falta de vitórias. Mas como eu disse, a vida ela é assim, o futebol é assim, é instabilidade, momentos bons, as coisas podem ter dificuldades no caminho, daqui a pouco quando as dificuldades elas estão acontecendo, vem um momento bom novamente, isso faz parte, é como nós encaramos e nós passamos por essas situações, e a gente tem muita segurança no que está sendo feito, muita coisa boa desses atletas, muita entrega, muito compromisso. O segundo tempo foi o jogo de um time só, claro que também os mesmos detalhes poderiam até ter acontecido aí, uma ou duas chances de gols do adversário, inclusive a última bola do jogo. São coisas a serem ajustadas, corrigidas, melhoradas, e a gente tem a consciência disso. Olha aí, ó. Essa é a declaração do Thiago Carpini sobre o jogo. É meio ilusória, né, Fábio Piperno? Uma longa reflexão e tal, falou. Mas fez parecer que foi um bom jogo. Então, mas aí que tá o negócio. O duro é o torcedor se convencer disso aí, né? Porque aí que tá o negócio. O técnico também, Thiago, quando quer ser muito rolando o lero, ele deixa o torcedor bravo, impaciente. Vai lá, assume, olha, hoje não deu certo, tal, mas vamos fazer mudança no time e tal, e vamos tocar a vida, não é o fim do mundo. Gente, empatou com o Guarani em Campinas, não é o fim do mundo.